No primeiro dia da criação, Deus acendeu no espaço escuro milhões e milhões de estrelas e cobriu a terra vazia e informe de plantas e animais. O berço estava pronto, mas onde estava a criança? Estava pronta a casa, mas faltava o morador. Deus viu que tudo era bom, mas que no meio de tantas coisas faltava alguém. E disse então: façamos o homem, façamo-lo à nossa imagem e semelhança. E o homem surgiu belo e jovem dos dedos mágicos do Criador. Tudo pronto? Ainda não. O homem vagueava sozinho entre animais, pedras e plantas. E Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Façamos-lhe uma companheira semelhante a ele. E o Senhor criou Eva. E abençoando-os disse: doravante o homem unir-se-á à mulher, e ambos não serão mais dois, serão um apenas. Som celestial. O matrimônio é a primeira realidade da criação. É a realidade central da vida humana. É o abraço onde homem e mulher se completam. É a fonte maravilhosa da qual Deus quis surgissem as novas vidas. O nosso mundo tende a considerar o casamento como um contrato, um acordo, um pedaço de papel, que quando a gente não quer mais, rasga pelo meio e joga no lixo. A realidade do casamento é imensamente mais profunda. Homem e mulher foram plasmados pelas mãos de Deus, um para o outro. Não é de papel ou no papel a sua união. É de carne e de sangue e de alma. Lar era para os antigos o local onde se mantinha aceso o fogo. Lar, para nós, é o símbolo de tudo aquilo que o nosso coração deseja. União, intimidade, força, motivo de viver. A chama que une, aquece e inflama. Um dia puseste ou porás no dedo de uma pessoa que escolheste, como flor única num jardim onde tantas outras flores floriam, uma aliança. Aliança que é um círculo fechado, a simbolizar a união de corpos, de almas e de corações. A união de vidas, de caminhos e de finalidades. Dizia um comunista: para que essa argolinha no dedo? Claro, para um materialista, o amor entre duas pessoas não difere de uma união animal. Mas a aliança é um símbolo que a gente leva não apenas no dedo, e sim, principalmente, no coração. Símbolo de fidelidade. Um abraço de ouro. Ouro que nunca envelhece, nunca se desvaloriza. Pelo contrário, o tempo só lhe aumenta a preciosidade. Círculo fechado, que alguns transformaram em prisão, mas que depende de ti, seja o que deve ser. Um abraço. Nem sempre é primavera. O amor irá perdendo as flores. Não para acabar, porém, como pensam aqueles que com flores o confundem, mas para enraizar-se cada vez mais fundo e produzir sempre mais frutos. Tudo isto é muito belo, dirás, mas não o contradiz a realidade? Basta lermos as estatísticas de divórcios, desquites, infelicidades conjugais de qualquer espécie. Assim caminha a humanidade, por cima de quantas alianças quebradas. Quantos começaram com a marcha nupcial, flores e parabéns, lágrimas de alegria nos olhos cintilantes, e terminaram com lágrimas dolorosas a gotejarem sobre as pétalas murchas. Mãos que ontem se apertavam quentes, hoje friamente se despedem. Por quê? Por que o fracasso desse ideal humano e divino tão formoso? A pessoa normal, quando adoece, se desastra ou malogra, não se resigna a isso, procura sarar, refazer-se. Por que é, pois, que no casamento muitos se conformam com a derrota
e não procuram sair dela? Vejamos algumas causas. Primeiro, a ignorância. Não é estranho que te prepares para tudo, menos para isto. Um cargo, uma profissão, um ofício, preparas-te para ele, às vezes durante anos. Só para o casamento, não. Pensamos, e pior ainda, afirmamos, que o casamento é uma loteria. Como é que podemos brincar assim com a nossa felicidade? O namoro ou o noivado não são um passatempo. São o período para que ambos se conheçam, em suas qualidades, defeitos e exigências, para que aprendam a se compreender, respeitar e adaptar. Não bastam enlevos românticos para educar. E a preparação para o casamento é uma mútua educação. A pessoa do outro como ela é realmente, e não como a imaginas. A realização do outro, não a sua subjugação. Não te aproveitares dele, mas o ajudares a se realizar. Amar alguém é te responsabilizares por ele. Por mais belas palavras e sentimentos, onde não houver responsabilidade, tampouco haverá amor. Por que é que se exigem diplomas para lecionar, clinicar, construir e não para casar? Ainda que isto não o aprendas na escola, pois a melhor escola, a única escola para o matrimônio, é o matrimônio do qual nasceste. Quando pela manhã o sol vai se derramando pelas faldas das montanhas sobre campos e cidade, doirando e colorindo a vida, parece que com ele tudo renasce e que presencias o dia primeiro da criação. Quando o amor entra numa existência, renova-se o milagre do início do mundo. Homem e mulher parecem renascer matinais e vibrantes das mãos do Criador. O que é então que a miúde acaba separando aqueles que Deus unira? Vimos uma causa, a ignorância. Outra é o egoísmo. Talvez o motivo mais profundo de muitos malogros matrimoniais. Eu o centro, eu o dono, eu o servido. Pelo contrário, em duas vidas que se unem, há igualdade de direitos e de deveres. Homem e mulher são diferentes, é claro, tanto no físico como no psíquico, mas em suas diferenças conservam igualdade de deveres e direitos. Isto requer uma prontidão para o sacrifício. Não é pela capacidade de renúncia que medes o amor? Enquanto o egoísmo pretende ser uma vida a um, o amor é uma vida a dois, depois a três, a quatro, a quantos filhos vierem. Que escola de compreensão, de ajuda e de apoio. No casamento não existe um sistema solar, um único sol e satélites que girem ao redor dele. Amar é dar-se. E quantas vezes a incompreensão obstinada de um dos cônjuges faz gorar em todos os esforços do outro. Quem sempre bateu, sem ritmo nem harmonia, nas teclas do piano de seu egoísmo, como saberá tocar com a harmonia e o ritmo que requer uma música a quatro mãos? Quem não aprendeu a doar-se, não está pronto para se casar. E agora o sexo,
O nosso é um mundo de inflação sexual. Quantas vezes em filmes, revistas, conversas, a mulher é considerada apenas um objeto do qual gozar, não uma pessoa a quem amar. Típicos são os concursos de Misses, onde as jovens, como coisas, valem pelo que pesam e pelo que medem. O sexo é reduzido a um prazer solitário, sem doação e nem responsabilidade, e por isso mesmo frustrador. E, no entanto, ele é a realidade fundamental do casamento, o dom completo de corpos, almas e corações. Uma entrega suprema e passageira que consagra e sela e simboliza e recompensa a entrega de todos os instantes. Um cume que atingem juntos aqueles que juntos escalam a montanha da vida. Só assim o sexo não frustra. Pelo contrário, realiza, personaliza. Sexo sem dom é fuga, é imaturidade. A miúde terás ouvido o elogio das chamadas aventuras, quando homem ou mulher, quebrando as alianças, pisando no coração do outro, rasgando compromissos os mais sagrados, são arrebatados por uma paixão. Mas a vida não respeita aquele que não respeita a vida. Aquele que por egoísmo infelicita cônjuge e filhos, só encontrará amargura e decepção, pois a felicidade só vem ao encontro de quem dela se tornou digno. A falta de uma religião vivida é outra causa. Não só te ajoelhares diante do altar no dia de núpcias, mas fazeres de Deus o eternamente presente. Sem o amor supremo, como subsistirá o amor? Pois o amor humano é uma participação crescente do amor divino. O casamento não é um duo, homem e mulher. É uma trindade, homem e mulher unidos pelo amor que é Deus. Pois apenas Deus é alicerce sólido bastante sobre o qual construir um lar, a felicidade de um lar. Apenas Deus é a força que através das crises mantém esposo e esposa unidos, mas unidos por dentro. É em vão que se constrói uma casa, se não ajudarem a construí-la as mãos de Deus. Um palácio ou um apartamento, podes desenhar uma planta magnífica, mas sem o engenheiro e o arquiteto supremo, como os has de construir? Em suma, a causa fundamental de tantos sonhos desfeitos é esta: homem e mulher não entenderam o amor. Pararam. Pensaram que bastava se casarem e pronto. Nunca ninguém está pronto. Todos temos de em todos os terrenos ir-nos sempre aprontando. O amor é uma longa conquista, como são a arte, a ciência, o progresso, a santidade. Uma subida de todos os dias. Vive de esforço e de egoísmo morre. Época virá em que teremos afinal compreendido que é preciso educar para o amor, e não como se faz hoje no cinema e na literatura, desvalorizá-lo. Em que entenderemos que a finalidade da vida não é o prazer ou o avanço material, mas a felicidade. E que para ser feliz, o homem tem que saber amar profunda e fielmente. Em que não se admitirá mais que jovens que entram confiantes na escalada da existência acabem caindo nos precipícios por irem subnutridos e impreparados. Pelo contrário, insistir-se-á primordialmente no desenvolvimento do coração. A pessoa humana, imagem de Deus, é inesgotável. Sempre pode ser mais conhecida, mais amada. Não é uma coisa que possuas, é alguém com quem és. Do sentimento tens de passar, mediante o sofrimento, para a união das vontades e das vidas.
Então sim, nem a alegria nem a tristeza, nem a saúde nem a doença, nem a riqueza nem a penúria, nem a vida nem a morte separarão aqueles que Deus para sempre uniu. Pois na palavra sagrada, nem as torrentes caudalosas conseguiram apagar a chama do amor. E Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus é 3 pessoas, o Pai e o Filho, unidos inseparavelmente pelo amor. Pessoas que existem apenas como relação umas com as outras, que só se amam e por isto mesmo são felicidade. O casamento é imagem da divindade. Homem e mulher, unidos inseparavelmente pelo amor. Quanto mais se amarem de fato, tanto mais serão como Deus, felicidade. Qual a palavra mais bela? Qual a mais bela realidade? A fidelidade. Num romance contemporâneo, a esposa se queixa ao marido que a quer deixar. Preferias-me a tudo, amavas-me mais do que tudo. Para ti só existia eu, por mim teu futuro se mudara, eu era uma primavera em tua vida. E ele? A culpa não é minha. A gente é sincero, no momento eu não podia prever que mudaria. E ela, então, tens sinceridades sucessivas? Sinceridades sucessivas. Que amargura nessas palavras. Existem outras decepções na vida, mas nenhuma amarga mais, nenhuma fere tão fundo como a decepção do coração. Um amigo que te trai, uma pessoa querida que lenta, mas irremediavelmente vai se afastando. Nenhum contraste maior existe do que entre o desejo, a necessidade de seres amado fielmente e a experiência da traição de que somos todos capazes. Será que ao exigir tanto estar-nos enganando o nosso coração? Que alguém seja constante em suas ideias, partido político, ambição, entendemos. Não custa nada a gente pensar grande e bonito. Afagam ao nosso egoísmo e orgulho a aquisição de coisas ou filiação a um grupo. Enfim, quantas vezes a constância é apenas uma rotina disfarçada. Em nada disso, porém, pode apoiar-se a fidelidade, pois ela é um dom a uma pessoa. E a pessoa exige renúncia, humildade, exige uma contínua renovação. A fidelidade não pode apoiar-se tampouco no sentimento, pois o sentimento é como as dunas do deserto. Hoje se erguem aqui, amanhã já as deslocou para bem longe o vento. Som celestial. O que é, pois, ou quem satisfará o nosso anseio por termos e obtermos fidelidade? Olha para o amor quando nasce. A raposa e o príncipezinho se encontram no deserto e se afeiçoam um pelo outro. O que foi que mudou? Antes, diz a raposa, eras para mim um menino igualzinho a 1000 outros, e eu era para ti uma raposa igualzinha a outra qualquer. Nem tu precisavas de mim, nem eu de ti. Desde, porém, que nos gostamos, és para mim o único garoto do mundo, e sou para ti a única raposa, e não podemos mais passar um sem o outro. Para quem ama, a pessoa vai se tornando o panorama da vida, a raiz de tudo, única, indispensável. Nela se concretizam a felicidade, o valor da vida, sem os quais não valeria a pena existir.
é sol que ofusca todas as outras estrelas e sob cujo calor é gostoso a gente viver. Quem ama não indaga do futuro, dos obstáculos, não desconfia nem da sua inconstância, nem da volubilidade do outro. Não calcula, não analisa, pois isso seria reentrar em si, deixar do outro. E quem ama está no outro, saiu de si. E então, será que erramos ao pensar que há de durar aquilo que, como tudo mais, tem de passar? Não. Qualquer amor autêntico, não o egoísmo ou a sensualidade disfarçados em amor. Qualquer amor autêntico tem a certeza de sua perenidade. É como a chama que leva em si a garantia de poder incendiar o mundo inteiro. E por isto se atreve a compromissos perenes. Quem não ousasse uma entrega para sempre? Quem não sentisse a necessidade de fazê-la, não teria saído do seu egoísmo. Por mais belas palavras e sentimentos que tivesse, não saberia o que seja amar. Teria medo, e o medo não pode coexistir com o amor, pois o amor expulsa o temor. Mas será que um sonho tão grandioso será na realidade mais do que um simples sonho? Não terá razão a poetisa quando exclama: "Ah, todos os inúteis arroubos de ternuras, sublimes por demais para os pobres mortais, que têm apenas um mesquinho coração." Duas coisas desmentem esse pessimismo. Primeiro, existem casais fiéis, aqueles cujo amor, de tenra planta que era, através dos necessários e inevitáveis invernos, foi se enraizando na realidade terrena, foi se esgalhando rumo às realidades celestes. Depois, mesmo com tantos desmentidos que diariamente temos sob os olhos, e que os cínicos de todas as classes querem impingir-nos como regra e até como ideal, nunca nos havemos de persuadir que seja impossível a fidelidade, pois sem fidelidade o amor seria uma mentira, e se o amor mentisse, seria também falsa a felicidade, e sem felicidade seria completamente absurda a vida. Mesmo quando por fraqueza, irresponsabilidade ou malícia somos desleais, não é verdade que queremos nos sejam fiéis aqueles que nos amam? Prometer é humano, mas guardar as promessas é quase divino. E se nosso mundo desdenha da fidelidade, se chega mesmo desavergonhadamente a elogiar o adultério, não é como a raposa que despreza as uvas inalcançáveis? Nada desfaz mais a pessoa do que a infidelidade. Nada a personaliza mais do que ser fiel. Porque, mais uma vez, a fidelidade é um escapar ao determinismo. É não aceitar o meu futuro, mas construí-lo eu mesmo. Construí-lo por uma promessa que me une a outra pessoa, para que ambos, juntos, criemos de novo, como se fosse no primeiro dia da humanidade, o amor. O infiel se entregou ao tempo que faz passar o amor. Mas é o amor que faz passar o tempo para quem é fiel. Melhor, usa do tempo para transformá-lo em eternidade. A escravidão não está nas correntes de ferro. Quantos escravos com almas livres e quantos livres com almas de escravos. O infiel é aquele que se rendeu à escravidão das circunstâncias, dos instintos, do tempo destruidor. O fiel, pelo contrário, é aquele que se libertou das dependências e fez do tempo o supremo instrumento da sua realização. O infiel diz: a lua é apenas um sonho, e por isto nunca tira os pés da terra. Aquele que é fiel, porém, exclama: a lua é um sonho, sim, mas o meu amor inventará aeronaves capazes de a atingirem e de a transformarem numa sublime realidade.
que é a fidelidade? É a perseverança em rumar, através da chuva, do frio, da lama e da noite, para o píncaro de sol que num momento de luz te seduziu para sempre. É certo que a fidelidade é rara, mas quem foi que disse que o que é raro não vale mais? Não é que as pérolas e os diamantes valem justamente por rarearem? São poucos, entretanto, aqueles que escavam a profundeza da terra ou mergulham no fundo do oceano para desentranharem diamantes e pérolas. São poucos aqueles que vencem a em nós sempre viva tendência para a traição. É verdade, andamos sempre à beira do abismo, e lá embaixo muitos ímãs nos atraem para que caiamos. A traição às vezes vem por causa de uma doença, de um complexo, de uma neurose, de um desajustamento. Outras vezes são as dificuldades financeiras, outras ainda a leviandade, a malícia, ajudadas pela influência do cinema, pelos exemplos da sociedade. Tudo isto, porém, é secundário, pois quantas vezes o amor que de bem-estar ia perecendo vai se fortificando justamente através dos problemas. Vento, chuva, lenha só apagam as chamas pequenas. As fogueiras, eles só as aumentam. É uma só a grande causa da infidelidade. Assim como seca uma árvore desenraizada, assim não pode florescer um amor sem o amor que é Deus. A falta de Deus, que é amor, a falta de Deus cuja imagem somos, amor também, é a causa básica de qualquer infidelidade. Cristo disse: aqueles que Deus uniu, ninguém jamais os separe, porque é só mediante a união que os cônjuges chegarão à felicidade. A Deus quer felicidade por ser união. Aquilo que Deus é, união na felicidade e felicidade na união, homem e mulher que se escolheram devem tornar-se. A felicidade tem que ser merecida. O amor a gente o constrói. Deus é aquele que ama sempre. O amor humano é verdadeiro e sobrepuja o egoísmo na medida em que se esforça também por durar sempre. Na medida em que vence o tempo e ingressa na eternidade. Diz um autor: amar alguém é dizer-lhe: tu não morrerás. Isto é, tão profundo é o amor que sinto por ti, que me garante nada será capaz de destruí-lo, de te destruir. Amor não é paixão. Paixão é idolatria, e os ídolos, por mais que os adores, te escravizam e acabam desmoronando. Na paixão há muita fumaça nos olhos e pouco fogo no coração, e por isto a paixão passa. No amor, pelo contrário, a intensa chama do coração torna límpidos os olhares. Imagem de Deus, o nosso amor se realiza na proporção em que se doa completa, irreversivelmente. A fidelidade é, pois, fundamentalmente uma fé. Sou fiel a ti porque creio no amor. Escasseia num mundo incrédulo, e por isso quantos casamentos fracassados. Só quando a gente constrói não sobre a areia movediça que as águas levam, mas sobre a rocha inabalável que é Deus, o matrimônio tem êxito. Êxito não no sentido de uma permanência jurídica ou rotineira, onde por costume ou conveniência social duas pessoas vivem juntas fisicamente, mas com o coração a léguas de distância. Êxito porque a convivência exterior nasce do encontro cada vez mais íntimo entre duas vidas. Pois fidelidade é ser profundo. Os infiéis são regatos, talvez brilhantes, mas tão rasos e tão facilmente enlameados por qualquer pé que pise neles.
Aqueles que são fiéis, pelo contrário, são como esses rios que correm, majestosos e transparentes, lá no fundo dos abismos. Ah, como o nosso olhar se engana ao avaliar a grandeza das pessoas. Apreciamos as flores vistosas que duram algumas horas e talvez desprezemos a ostra sem graça que vai plasmando a pérola duradoura. É só a fidelidade que constrói o amor. É só o amor que constrói a felicidade. Ó homem, ó mulher, tão frágeis e perdidos quando estáis sozinhos, chamados, porém, para que juntos atinjais a divindade. E os dois sereis um somente, naquele Deus que é um. E os dois sereis felicidade naquele que é o único feliz e faz feliz na união. Então sim, casardes será enveredar por uma estrada com horizontes sempre mais luminosos. Caminhareis a dois, de mãos dadas, apoiando-vos mutuamente, quer se a tapete de rosas, quer se erice de espinhos a estrada. Sempre adiante, rumo a horizontes que não cessam de ampliar-se, de se iluminar, de se purificar. E se tiverdes a coragem de realizar a vossa vocação, a vossa promessa de fidelidade total, não será aos 20 anos que o vosso amor será mais belo, nem sequer no dia de núpcias. Embelezar-se-á mais quando entardecer a vida, quando se tiver enriquecido com tudo aquilo que a existência lhe proporcionou, e com tudo o que desenvolvestes de vossa capacidade de amar. Então tereis a alegria da transparência, pois ser fiel é ser transparente, é não consentir em viver no lusco-fusco das meias vontades, e sim vos expordes como um cristal sem mancha à luz doirada do sol. Oxalá possais sempre olhar um nos olhos do outro, sem que a sombra da traição ou da duplicidade nuble o vosso olhar. Então podereis dizer com o poeta: quando um dia eu for velhinho, hei de encontrar-te idosa no caminho. Juntos, de braços dados, sorriremos e levaremos pela tarde calma todo um inverno de cabelos brancos, toda uma primavera dentro da alma.